Dr. Carlos Roça, muito obrigado. Também gostaria de cumprimentar todos os restantes participantes e é sempre um gosto estar aqui presente nas iniciativas da Associação. Tal como o Dr. Carlos Rosa falou, nós fazemos isto desde 2018, mais concretamente, e, portanto, e o nosso ano base é 2017, portanto, os preços de 2017. O que é que nós fazemos? Portanto, temos um conjunto de umas 30, 40 variáveis que são incorporadas em diversos modelos. Existem variáveis que estão, portanto, nós dividimos isto por uma panóplia de modelos em que estamos por exemplo, estamos a falar da construção nova, construção de reabilitação, engenharia civil nova, não reabilitação, construção não residencial, tipo hotéis, armazéns, e esse tipo de construção que não é para habitação, então, mas também é nova e reabilitação. E existem variáveis de início, isto foi feito, portanto, atendendo a que consultou-se parece aqui, vão aparecer aqui mensagens, não sei o que é, atendendo, consultou-se a literatura e vou consultando sempre para ver se surgem mais informações na literatura, portanto, as variáveis que procuram justificar a variação do volume de construção exatamente neste setor. Portanto, temos variáveis, são 30, 40, desde, por exemplo, a taxa de inflação, a taxa de juros, o rendimento disponível, a carga fiscal, o número de habitantes, são imensas variáveis. Em determinados modelos aplicam-se uma e em outros determinados modelos aplicam-se outras. Por exemplo, agora estava a esquecer o PIB per capita, claro, evidente, é uma das variáveis mais importantes. Reparam, nós temos o passado e temos as previsões para o futuro, não é? Dessas mesmas variáveis. Por isso é que muitas vezes é muito difícil fazer mais do que um ano. E neste momento vamos falar a consolidação de 2024, portanto, ou seja, para nós os indicadores, o que vai acontecer na construção em 2024, nós só vamos ter para os finais de 2025. Não é? Para os finais de 2025 é que vamos perceber exatamente o que aconteceu. E as nossas previsões para 2025 só para os finais de 2026. Ainda é muito cedo, neste momento, para fazermos as previsões para 2026. Talvez para dezembro, normalmente fazemos estas iniciativas, estas previsões 2 vezes por ano. Em dezembro já existem com um maior grau de confiabilidade, ou pelo menos de conforto, as previsões para 2026. Porquê? Porque já temos algum comportamento de algumas variáveis. Nós neste momento não temos. Portanto, seria muito, digamos, quase que uma loteria, não é? Acertar e ter informações para poder projetar para 2026. Portanto, o que nós vamos falar de 2024, porque no fundo o ano ainda está a meio, não é? E 2025, em dezembro, talvez, vamos falar de 2026. Mas à medida que vou fazendo a apresentação, vamos falar um pouquinho sobre isto. Portanto, se me permitem, eu vou compartilhar com vocês a apresentação e vamos falando sobre isto. Ora bem, portanto, penso que já deve estar a ser visível. Eh, Só aqui passar, preciso parar aqui. Está visível, não está? Ou ainda Sim. aparece ali, Já se está a ver. mas ainda aparece com É, aquela barra ali do lado, não é? Aparece a barra, aparece a barra de exatamente. lado. Tem Isso, que ir aqui abaixo e clicar onde tem aquele um ecrãzinho. Deve ter o ecrãzinho cá em baixo. deve, mas vamos lá ver se eu consigo chegar lá. Pois. Tá, já está, desculpem. Pronto, Se puder vão falar um aparecendo aqui. bocadinho mais alto, Exatamente. também era É bom. isso. Exatamente. Exato. Agora, O professor agora Carlos já Nogueira está. também, se puder alterar um bocadinho mais o microfone, um bocadinho mais de volume. Que eu hoje estive aqui com problemas técnicos. Vamos lá ver. Pronto, agora está melhor? Mas está quase igual, mas pronto. Se Eh, possível Portanto, melhor. ouvem melhor.
Bem, os números também vão ser visíveis, não é? Mas mesmo assim. Não, e agora ouvem melhor, ou Ah, não? agora sim, agora sim, agora sim. Pronto, agora ainda bem, É ainda bem. isso. Ok, vamos lá, então, desculpem lá, vou tentar passar Oh, isto para não, é cá em baixo. É no. apresentação. Já que não, é que depois aparecem aqui uma série Sim, de barras e não sei o quê, e bloqueiamos os acessos. eu Ok, sei. ora bem, vamos lá ver então. Portanto, isto o que vamos falar vai ser as previsões de volume de vendas para 2024 e 2025. E é uma atualização relativamente ao que foi feito em dezembro de 2023. Portanto, eu que neste momento consigo prever que o 2024 será melhor do que o que foi apontado em 2023, porque todos os indicadores têm convergido no sentido de, de, de termos volumes de negócios superiores. Nomeadamente, por exemplo, agora já temos mais certezas ainda não, mas temos mais informações sobre, por exemplo, a evolução do PIB, do que tínhamos em dezembro, sobre a evolução, por exemplo, das taxas de juro, que influencia muito, não é? Não podemos pensar que só que as taxas de juro fazem com que as pessoas tenham a prestação da casa baixa ou seja, a prestação da casa baixar, as pessoas tendem a investir mais na compra da habitação, mas também as próprias empresas, não é? As próprias empresas do setor também vão pagar menos juros pela evolução. Portanto, isto não influencia só os consumidores, isto influencia também as empresas, não é? E os números são mais simpáticos. Muito bem. Portanto, vamos então, como normalmente fazemos, dividimos esta nossa análise em construção habitacional nova, construção habitacional reabilitação, não habitacional nova, construção não habitacional reabilitação, engenharia civil nova e engenharia civil reabilitação. Todas estas evoluções que vamos falar vão ser em percentagens e os preços base relativamente a 2017. Eu já, pronto, de início, enquanto as pessoas que assistiam isto tiveram, penso que agora já estão mais familiarizadas com a situação, mas eh, são preços base de 2017. Vamos dizer, por exemplo, que um setor vai crescer 1%, ou pensa-se que vai crescer 1%, tudo aponta que vai crescer 1%, mas é relativamente ao preço base de 2017, portanto, não ao preço de agora, com a inflação, não é? Porque são todos dados deflacionados, portanto, tem sempre a ver com anos base. E no nosso caso é 2017, porque começámos a fazer em 2018, assumimos como ano base 2017. Muito bem. Construção total. Portanto, o volume total de negócios da construção. Portanto, vamos falar só para 24 e 2025. Repare, temos aqui 2023, mas como vocês sabem, nós o 2023 só vamos ter acesso talvez lá para outubro, setembro, não é? Mais concretamente em setembro. Portanto, continua a apontar que 2023 tenha crescido 1,5%. Para 2024, o volume de negócio da construção total, relativamente ao ano base de 2000, a preços base de 2017, em dezembro tinha apontado um crescimento de 1,2%, penso que vai ser ligeiramente superior e será 1,4%. Reparem, este valor de 0,2% relativamente ao ano base de crescimento são muitos milhões de euros, portanto não são valores desprezíveis, não, são muitos milhões de euros. Relativamente a 2025, o crescimento aponta para 1,3%, em vez de 1,1% que era apontado em dezembro. Portanto, agora não vou dizer isto só esta vez mais, portanto, 2026 ainda é muito, muito prematuro apontar previsões e seria provavelmente um erro, não é? E ia cometer um grande erro. Talvez em dezembro já consiga dizer 2026. Para, para agora entrando mais em pormenor, habitacional nova, também temos aqui taxas de crescimento bastante mais simpáticas do que o que tínhamos em dezembro, portanto, para 2024, 0,7% e 2025 também 0,7%, quando nós tínhamos 0,5% em dezembro. Portanto, aqui nota-se claramente uma melhoria dos indicadores que servem de base a este modelo, o que leva a que as projeções sejam mais otimistas. O mesmo também se passa relativamente à reabilitação. A reabilitação, nomeadamente para 2025, porque
os modelos apontam que para 2024 a reabilitação ainda se mantenha na casa dos 0,8, portanto, em termos residenciais, e para 2025, em vez de 0,7, 0,8%. Relativamente à construção não habitacional nova, temos indicadores também, crescimentos mais positivos ou mais importantes relativamente ao que tínhamos em dezembro. Para 2024, em vez de 0,8, temos 0,9%. Para 2025, em vez de 0,7, temos 0,9%. Para isto, apesar de, vou parar aqui um pouco, apesar de termos taxas de crescimento não muito elevadas, como já tivemos, por exemplo, aqui em 2018, 8,7, mas isto derivou, estes crescimentos, destas perdas que aconteceram no 2010, 2014, não é? Portanto, aí nós tínhamos perdas reais, eram perdas mesmo reais de volume de negócio, por exemplo, aqui em 2013, neste setor, ou no subsetor da construção nova, habitacional nova, perdeu-se em termos reais 19%. Isto é que é dramático, não é? Portanto, neste momento, o que é que se verifica? Temos taxas de crescimento modestas, ligeiramente mais elevadas que o que tínhamos em dezembro, mas temos crescimento, não é? Portanto, isto para mim, em minha opinião, é um crescimento sustentável e não um crescimento de 10, 12, 15%, que isso, evidente que não é sustentável. Se isto, o setor está a apresentar consecutivamente, desde 2020, não é, crescimentos modestos, mais reduzidos, mas sustentáveis, não é? Isto, para mim, a minha opinião, é que é um fator positivo para o setor, ou seja, já não há aqueles grandes crescimentos de loucuras, nem aquelas grandes depressões que existiram no passado, são crescimentos sustentáveis. Relativamente à construção não habitacional, renovação, também temos aqui, portanto, taxas de crescimento ligeiramente superiores. Aqui tínhamos em 2023, previa-se que ia baixar de 0,7, portanto eu aqui não mexi porque é muito difícil, não vou mexer só em 24, 25, isto foi apontado em dezembro. Temos aqui 1% em vez de 0,8%, e 0,9% em vez de 0,8%, isto para 2025. Relativamente à engenharia civil, aqui as previsões são mais simpáticas, são mais elevadas, aliás, como tem sido ultimamente. Portanto, nós pressupomos que para 2024 o crescimento, em vez de 2,6%, mais uma vez, tudo em termos reais, a preços reais, 2,6% será 3%, e em vez de 2025, 2,1% será de 2,7%. Portanto, crescimentos mais elevados em termos de engenharia nova. Na engenharia civil de renovação também exatamente o mesmo, não é? Taxas de crescimento mais expressivas do que na parte da construção. Para 2024, 1,3%, desculpa, 1,8% em vez de 1,3%, e para 2025, 1,6% em vez de 1,3% que tínhamos previsto em dezembro. Agora, entrando mais propriamente no setor de materiais de construção e, portanto, ao setor mais micro, portanto, aquilo é a macro da construção, agora, relativamente mais aos setores micro, que diz respeito mais aos comércios de materiais de construção. Portanto, o comércio por grosso de máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil, nós pressupomos para 2024 um crescimento de 0,8% e 2025 0,6%, quando em dezembro era 0,5% e 0,4%, portanto também, aliás, reflete também as taxas de crescimento da construção, tem o seu reflexo no comércio evidente de materiais de construção, neste caso de máquinas para a indústria extrativa, construção e engenharia civil. Relativamente ao comércio por grosso de minérios e metais, prevemos crescimentos superiores do que aqueles que tínhamos previsto em dezembro, 1,1% em 2024 e 1,2% em 2025, salientes aqui, por exemplo, a taxa de crescimento é o dobro do que tinha sido previsto em dezembro, não é?
Portanto, em vez de 0,6%, 1,2% no comércio por grosso de minérios e metais. Relativamente ao comércio por grosso de madeira, materiais de construção e equipamento sanitário, este é um subsetor muito importante dos associados da APCMC. A maior parte deles engloba-se nesta categoria, portanto, portanto, vendem madeira, materiais de construção e equipamentos sanitários. Temos aqui, portanto, um crescimento para 2000, desculpa. O meu computador é muito sensível. 2024 temos, portanto, 1,5% em vez de 1,2% e para 2025 1,1% em vez dos 0,7%. São também uns milhões largos acima de qual estava previsto. Portanto, são boas notícias para o setor dos associados da APCMC. Relativamente ao comércio por grosso de ferragens, ferramentas e artigos para canalizações e aquecimento, também temos aqui, as previsões apontam para volumes superiores ao que tínhamos apontado em dezembro, portanto 0,8% para 2024 em vez de 0,6% e 0,5% para 2025 em vez dos 0,7%. Relativamente ao comércio a retalho de ferragens, tintas, vidros, equipamentos sanitários, ladrilhos e similares, também temos aqui, estima-se que as taxas de crescimento sejam superiores para 2024 e para 2025 do que nós tínhamos apontado em dezembro. Mais uma vez, preços do ano base de 2017, portanto 1% em vez de 0,8% para 2025 e 0,9% em vez de 0,7% para este ano, não é? E muito obrigado, é isto que eu tenho para dizer. Eu gostaria de salientar aqui este indicador, desculpem, é este mesmo aqui, que é portanto, que é um subsetor em que os associados praticamente se inserem quase todos, os associados da APCMC se inserem praticamente todos, e nós temos aqui taxas de crescimento muito mais interessantes do que o que tínhamos em dezembro de 2023, portanto, fruto da evolução dos próprios indicadores e das variáveis que estão inseridas neste modelo. Portanto, o comércio por grosso, é evidente que no comércio por grosso, madeira, materiais de construção e equipamento sanitário, existem variáveis mais importantes e significativas que noutros não são incorporados, se bem que, por exemplo, existem variáveis como o PIB, como a taxa de inflação, como o rendimento disponível, como o volume de desempregados, que isso praticamente são comuns a todos. Mas existem outras variáveis que são mais específicas e que explicam mais o fenómeno de cada uma destes modelos apresentados. Portanto, cada uma destes slides é um modelo, não é? Que procura, portanto, obter estas previsões. E pronto, e agora estou à vossa disposição para qualquer questão ou qualquer comentário que queiram fazer e, se entenderem, abrimos aqui um pequeno debate, não é? Obrigado, professor Manuel Nogueira. Pronto, é isso mesmo. Portanto, agora alguém quer colocar alguma questão, já está uma dúvida, enfim, sobre um aspecto ou outro. Damos aqui os minutinhos. Depois eu pedi a outras debates também que intervisse e que também, enfim, no fundo, também vai lendo o que várias perspectivas da mesma situação. Estamos, de facto, neste ambiente positivo, pouco, mas positivo, não é pouco positivo, mas positivo, consistente, como dizia o professor Manuel Carlos Nogueira. Portanto, estamos aqui num crescimento sustentável, mas pronto, enfim, com todas aquelas componentes que nós já conhecemos. Mas pronto, damos aqui uns minutos, não sei se alguém já quer colocar alguma questão. Carla Carreira, penso que quer intervir, não é? Muito bem. Tem que tirar. Exato. Bom dia a todos, muito obrigada. Era apenas, fiquei aqui com uma dúvida nos últimos slides que foram projetados, pronto, e ressaltou-se aqui que o crescimento será mais expressivo na parte do comércio por grosso de madeira, materiais de construção e
depois, em relação ao slide seguinte, que é a parte de ferramentas, sanitários, portanto, era aqui só para perceber um bocadinho que é mais expressivo numa vertente do que na outra, nos últimos slides, por favor. Obrigada. Sim, deixe-me só chegar lá outra vez, porque já tinha aqui, não é? Pronto, neste, não é? Portanto, está-se a referir à variação, está-se a referir à variação deste. Sim, deste, que é menos Sim, acentuado. deste relativamente a este, não é? Exatamente, Exatamente, isso. comércio por grosso de madeira. Ora bem, a única explicação que eu tenho é que isto existem decalagens, não é? A construção não acontece toda ao mesmo tempo, portanto, não é? Tem fases. Portanto, a única explicação que eu encontro é essa, não é? Porque as variáveis muitas vezes não quer dizer que sejam as mesmas. Portanto, nós temos aqui um crescimento de 1,1% previsto, por exemplo, ou 1,5% previsto para 24 a 25, sim, existe aqui, e depois aqui 0,8 e 0,7, não é? A única explicação que encontrei é essa, não é? A construção não ocorre toda ao mesmo tempo, demora 2 anos, não é? Como nós sabemos, e depois também temos que ver outra coisa. Isto tem a ver, isto depois eu já forneci esses indicadores à PSMC, eu penso que depois o Dr. Matos vai fazer chegar isso. Isto também estamos a falar de crescimento, portanto, ou seja, estamos a falar de volumes, ou seja, o volume não é o mesmo, está bem? Portanto, é isso que eu posso dizer. O volume não, os milhões de base que não estão aqui, só temos taxas de crescimento, não são os mesmos. E existem diferenças que ocorrem ao longo do tempo, as compras, não é? Portanto, ou seja, as vendas do setor. Portanto, não sei se o Dr. José Matos tem alguma explicação. A minha explicação é esta, não é? São duas. O valor são diferentes, portanto, os milhões de base são diferentes, ou seja, as taxas de crescimento são diferentes e não ocorre ao mesmo tempo, não é? A venda deste tipo de materiais. Posso complementar, talvez, um bocadinho aquilo que disse o professor Manuel Nogueira. Este é o problema da divisão que, em termos estatísticos, existe pelas CAIs, Classificação das Atividades Económicas. E nós não temos outra maneira de apurar estatísticas sem ser através da inserção das empresas numa classificação de atividades económicas. E ela não às vezes até nem corresponde bem à realidade. Por exemplo, nós sabemos que as empresas de retalho são também grossistas, mas como estão classificadas com retalhistas, muitas vezes essa é a atividade principal. E aqui o que aparece é aquela que é indicada pelas empresas como atividade principal, mesmo que tenham atividades diversas. E nós sabemos que no nosso setor, esta nomenclatura é uma nomenclatura de acordo europeu, e nós não temos exatamente a mesma estrutura de comércio que tem um país como a França, um país como a Alemanha, e por isso as empresas não estão enquadradas muitas vezes até como gostariam de estar, não é? Digamos que vestem isto é um pronto a vestir e é aquele que parece mais adequado, mas nem sempre é aquele que efetivamente corresponde ao conjunto das atividades desenvolvidas. E por isso as empresas, ao identificarem-se numa CAI, têm que olhar também para as atividades de conjunto que têm, de comércio por grosso, de comércio a retalho, e qual é exatamente o tipo de produtos com que trabalham, porque esta agregação é uma agregação, como digo, estatística, que tem algo de artificial relativamente à atividade das empresas em cada uma delas. Sobre isto, é bom de entender que o comércio por grosso da generalidade de materiais de construção, madeira e equipamentos sanitários é muito mais alargado do que o outro, que está considerado como especializado de ferragens, artigos de canalizações, etc., que é uma parte dos sanitários, mas é só uma parte mais específica. E depois ainda temos outras máquinas e equipamentos que estão no outro setor. Portanto, como o espectro é mais alargado, este setor beneficia mais, por exemplo, também em áreas de engenharia civil que também consomem materiais de construção. Quando entramos numas mais especializadas, por exemplo, o crescimento das obras de engenharia civil não afeta tanto
alguns dos segmentos especializados, como afeta um mais generalizado, ou este ou o do ferro, aquele que está nos metais. Portanto, são mais beneficiados com a engenharia civil. Se a engenharia civil cresce mais, é natural que os setores que tenham um espectro mais alargado de materiais beneficiem mais desse crescimento desses segmentos da construção. Muito bem. Obrigada. Ok. Há aqui uma pergunta, sim, e depois tem as coisas também, não é, Mato, as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo, não é? O setor não vem todo ao mesmo tempo para a obra, não é? Tem a sua decalagem. Bem, eu tenho aqui uma questão interessante, não é? Do Henrique Duarte, penso eu que seja. Enoque Duarte. É Noca, desculpa, eu não estou com Enoque. óculos. Duarte a dizer bom dia, questionar se os desfechos, peço desculpa por enganar-me no nome. Também tenho um filho Henrique, portanto é logo Henrique, não é para mim. Pronto, ok. Bom dia, questionar se os desfechos das guerras de Ucrânia, Rússia, Israel, Palestina podem alterar um pouco estas previsões. Sim, podem alterar um pouco, com o desfecho, bem, se a guerra acabar, altera, com certeza, porque é evidente que nós estamos, ainda a inflação não está a começar a estabilizar, mas um dos principais problemas depois de logo termina, portanto, que a economia abriu e que abriu do Covid, não é? Que a economia abriu, nós fomos todos para a rua, todos, não é? Para a rua, maneira de falar, todos cheios de dinheiro, cheios de dinheiro também é outra maneira de expressão, que é verdade, porque a poupança aumentou, hábitos de consumo, e para comprar aquilo que não existia, ou seja, para comprar aquilo que as empresas não tinham fabricado e que as logísticas ainda não tinham conseguido abastecer, estava tudo em ruptura, a inflação subiu. Quando queríamos comprar aquilo que não existia produzido. Quando as cadeias de abastecimento e as empresas estavam a começar a abastecer o mercado e tudo indicava que a inflação ia baixar, tivemos este problema da invasão da Ucrânia pela Rússia. Pronto, e então a partir daí a inflação consolidou-se e entrosou na economia, não é? Agora está a baixar, como todos nós sabemos, está a ter comportamentos, mas evidente, por exemplo, com o desfecho da guerra, o desfecho como é que está o desfecho? A Rússia, portanto, acabar com a guerra é mais a Rússia e a Ucrânia do que propriamente Israel-Palestina. A economia provavelmente retoma um crescimento ainda mais acentuado. A taxa de inflação baixa mais acentuadamente. Portanto, aí pressupõe-se que as previsões sejam mais otimistas. Sim, sim, se as duas guerras acabassem, é evidente que pressuponho que o crescimento mundial seja mais significativo, o que leva, por exemplo, a inflação baixa mais rapidamente, as taxas de juros, os bancos centrais, tanto a Reserva Federal como o Banco Central Europeu, tenderiam a baixar a taxa de juros mais rapidamente, as taxas diretoras, isso influencia claramente positivamente a economia, sim. Sim, eu podia se calhar conseguir acrescentar aqui mais algumas décimas, sem dúvida que sim. Penso que seria positivo, por muitos aspectos, não só pelo setor, seria muito positivo por muitos aspectos. Muito bem. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão relativamente a estes números. Só uma questão simples, mas só para esclarecer. Portanto, os Bom. crescimentos, estamos a falar de crescimentos year on year, não é? Portanto, é relativamente sempre ao ano anterior, correto, professor? Sim, relativamente ao ano anterior, Ok. com preços base de 2017. Com os preços base de 2017. Exato, se uma empresa, por exemplo, vou só para dar um exemplo, uma empresa se em 2017 vendeu 1 milhão de euros, mas isso não se pode ser visto para a empresa, é o setor, não é? Porque há sempre uns que crescem mais que outros, não é? Outros até desaparecem e saem do mercado, e outros crescem 20%. Isto é em termos de setor, das centenas de empresas que estão incluídas em cada um destes setores. Por exemplo, se a média do setor, o ano passado, foi, por exemplo, 1 milhão de euros, este ano será, a preços de 2017, este ano será mais 1,5% do que esse 1 milhão de euros. Certo. Ok. Pronto, isto são médias. É evidente que as empresas podem crescer. Este ano vou vender mais 10% que o ano passado. Está certo, se calhar sim, mas por via de quê? Dos preços aumentaram? Não está incluída aqui a inflação, não pode, não é? Claro. São crescimentos reais, não é? E não crescimentos nominais. Está bem? Muito bem. E só como curiosidade, eu estava aqui a consultar as minhas notas de uma outra sessão que tivemos em 2022, em que o professor apresentava
taxas de crescimento exatamente nestes mesmos segmentos na casa dos 3%, não é? E agora, depois destes meses e depois do ano passado, bastante mais complicado, já estamos todos contentes em termos pelo menos crescimento positivo, não é? Portanto, esta volatilidade que realmente Sim, nos impacta a todos. é o slide que está neste momento em partilha. 2022 Precisamente. tínhamos ali 3,1%, não é? Exatamente, exatamente. Posso comentar só uma coisa, é que o céu não é o limite, não é? E, portanto, ter taxas de crescimento ano após ano, até superior à do ano anterior, era muito bom se o setor, a economia, tivesse essa possibilidade. Nós, em Portugal, como sabemos, temos um limite de mão de obra, por exemplo, de capacidade das empresas de construção. Em todo lado, em todo lado. Em todo lado existe, mas nomeadamente Sim, nós sim. temos aqui. Portanto, quando pensarmos em crescimentos da atividade, temos que ver que temos estes limites, e a menos que haja, obviamente que há segmentos que têm mais capacidade para crescer, menos dependentes da mão de obra do que outros, mas há outros que são muito dependentes da mão de obra, e esses podem ser mais prejudicados, não é? Ou por outros métodos de construção. Portanto, segmentos diferentes, outras metodologias de construção, ou temos que arranjar muito mais gente para trabalhar na construção. E depois temos outros problemas também, que não foram aqui falados, e que são os limites, não é? Que agora estão a procurar ser resolvidos, que é o próprio financiamento da construção. E, portanto, agora, ter crescimentos, isto é, ano após ano, continuar sempre a crescer o mercado, mesmo que sejam a taxas relativamente reduzidas, e nós estamos muito longe dos valores que tínhamos aqui antes da crise de 2010, não é? Ainda estamos muito longe, mas julgo que a capacidade para construir é que não é a mesma. Portanto, era esse o comentário. Muito bem. E mais algum comentário, alguma questão? Também é a oportunidade para partilharmos aqui alguma preocupação deste género, não é? Quer dizer, que limitações é que a construção tem para crescer ou para se tornar sustentável? Isso era um tema para outro encontro, não é? Outro encontro. Também acho, sim, mas enfim, às Sim. vezes as questões são suscitadas agora por questões mesmo desta natureza, não é? Claro. Cresce mais porque cresce menos. Muito bem. Pronto, também aqui dámos por muito útil o tempo que tivemos aqui. Eu não sei, Dr. Matos, eu tinha aqui deixado aqui um espaço para o seu comentário, que é sempre interessante de ouvir. Aqui, Eu já falei, mas posso falar. também já falou, pronto, mas falou mais que um comentário ao comentário. Não sei se tinha aqui um comentário geral. Não, julgo que inclusivamente, e falou-se aqui na questão das guerras, a economia portuguesa nesta fase não está muito dependente das guerras, felizmente, e sobretudo o setor da construção. Aliás, nós sabemos que Portugal, até no contexto europeu, tem sido uma espécie de paraíso, não é? O setor da construção teve sérias dificuldades nos últimos 2 anos. Agora, pensa-se que estará a começar a recuperar. Mas Portugal não teve essa quebra que tiveram outros países e, pelo contrário, continua a ter pressão de crescimento, apesar daquelas perturbações que surgiram, sobretudo, o ano passado, com os preços, não é? Tivemos aquela perturbação da subida dos preços dos materiais de construção, mas que não foi assim tão má para o setor, julgo que até na maior parte dos casos foi boa, mas depois tivemos uma redução de preços já o ano passado e que ainda está a existir em alguns aspectos no início deste ano. Esperemos que isso agora esteja mais ou menos estabilizado. E isso provocou, obviamente, perturbações nas empresas em termos de margens, em termos de liquidez, e isso foi o mais complicado de tudo. As expectativas, portanto, são boas. Isto até pode correr melhor, dizia o professor Manuel Nogueira, que nós temos que trabalhar com valores de variáveis que influenciam, que temos já como dados adquiridos, mas isto até pode vir a ser melhor, dependendo da maneira como, nomeadamente sabemos, como algumas políticas públicas relativas à promoção do emprego, da qualificação, da contratação,
do financiamento da construção, se vier a passar no futuro, até pode ser que o setor consiga ter algum crescimento mais rápido, e são essas as expectativas. Não há também grandes problemas políticos no horizonte, digamos que o setor e o mercado continua forte, as decisões que estão tomadas não fazem, até como não temos excesso de capacidade, muito pelo contrário, não se antevêem problemas. Temos, todavia, um problema com um prazo um bocadinho maior que pode ser disruptivo. Algumas coisas já têm, como nós sabemos, às vezes perturbações durante 2 ou 3 meses, temos tido às vezes épocas complicadas, que faz as empresas temer pelo futuro. O mercado é um bocado instável, incerto, e reage às vezes a estímulos positivos ou negativos de forma não esperada, pelo menos temporariamente, e isso pode vir a ocorrer outra vez, não é? Temos aquela história da discussão das taxas de IVA na construção e coisas do género, podem a certa altura vir a ser uma perturbação, neste momento não são, mas podem vir a ser uma perturbação em dado momento, mas temos um problema dos custos na construção, sobretudo no caso da habitação. Eu chamo a atenção para que nos últimos 4 anos os custos de construção, medidos pela evolução dos preços dos materiais e dos preços de mão de obra, apenas estes, aumentaram quase 30%. Este desfazamento entre os custos de construção, e eu não falo nos outros fatores, não falo nos impostos, não falo no preço dos terrenos, não falo noutras coisas, só nestes, que são muito mais rápidos a sua evolução do que aquilo que são os rendimentos das famílias, são um problema a prazo. Portanto, são um problema no acesso à habitação, na possibilidade de venda de habitações em maior número para as classes médias, etc, etc. Esses são problemas que o setor enfrenta em geral, e em que os comerciantes também vão ter que trabalhar, e os fabricantes têm que apresentar soluções para permitir uma construção mais eficiente. Não estou a dizer que baixem os preços dos materiais, não é isso, mas tem que ser mais eficiente na construção, sob pena de... E tem que haver outras soluções de financiamento. Outro dia, posso citar, foi o Dr. Stevens que mandou um artigo muito interessante dos imobiliários belgas sobre a necessidade até de outras tipologias de construção que tornem o acesso à habitação mais fácil, que diminuam o seu custo para as famílias. Portanto, tem que se encontrar soluções, porque senão podemos vir a esbarrar nessa barreira. Isto é, ter mais capacidade de construção a certa altura, mas não conseguir construir mais, não conseguir continuar a crescer, porque há o limite, sempre o limite, como existem noutros produtos industriais, como nos automóveis elétricos, que é, se o preço não for suficientemente acessível, não se vão conseguir vender. Mesmo que tenhamos capacidade para construir ou para fazer carros elétricos. Era só isto. Obrigado. Eu se calhar metia só aqui uma colherada, doutor, porque, enfim, naturalmente que tudo o que o doutor disse é verdade. Portanto, efetivamente, os preços e em concreto os materiais tiveram um aumento muito significativo após a pandemia, não é? Com este crescendo que todos observamos em termos de procura, mas também não deixa de ser verdade que em termos materiais nós temos que ambicionar também uma evolução qualitativa dos materiais, nomeadamente relativamente a questões como a sustentabilidade, e isso também só se consegue se não corrermos o risco de transformar o nosso negócio no nosso negócio todos. Portanto, eu não falo como marca, mas falo também, penso eu, a interesse da própria distribuição, de não corrermos o risco de transformar todo o negócio num commodity em que apenas o preço é importante. Portanto, isso não concorre para o interesse de nenhum. Nós queremos continuar a oferecer soluções de vanguarda, queremos continuar a oferecer soluções com evolução qualitativa, de inovações em todas estas vertentes, porque naturalmente que isso também é que se vai traduzir na qualidade de vida das pessoas que habitarem as casas construídas com esses novos materiais. E pronto, sim, tem que haver um equilíbrio, mas também é certo, e para terminar, também é certo que temos observado já uma redução forte, ou uma correção forte
exatamente desse nível de preços que nós andámos a ver durante 2021 e 2022. Muito bem, muito obrigado. Ainda estamos dentro do tempo. Não sei se alguém quer colocar aqui mais uma questão. Não, eu só queria dizer uma coisa, que já procurei tentar incorporar isso, mas nos modelos, mas ainda não consigo encontrar a melhor forma, né? Então não será fácil, mas vou ter que encontrar, que é, portanto, indo para a frente, estes benefícios fiscais que vão acontecer para portanto, para a compra jovem de habitação, não é? Será positivo para o setor. E isso ainda não está incorporado nos modelos. Portanto, ou seja, pode ser uma medida que pode ser a concretizar-se. Isto, às vezes, as ideias são boas aqui no nosso país e depois a maneira de as pôr em prática é um desastre, não é? E acaba por não ocorrer nada, mas a concretizar-se, efetivamente, será positivo para o setor. Quanto? Não sei. Tem que encontrar uma forma de incorporar isso nos modelos. Primeiro é preciso saber o que é que vai acontecer na verdade, não é? E não está aqui. Portanto, pode ser também mais uma chega positiva para o setor, não é? Era só isso, não é? Não há dúvida que temos muitos desafios, mas vai também chegar muito dinheiro, ou está a chegar, não é? Esse problema, portanto, também vai ajudar aqui um bocadinho. Não sei, não sou aqui do PRR, também terá o seu efeito, mas seja como for, a diferença entre o preço que as pessoas podem pagar e o preço que as coisas estão, assim, em termos mais correntes, é o grande desafio, porque há necessidade de casas, portanto, há oportunidade de vender mais casas, mas o preço não liga, não é? A capacidade de comprar com o produto disponível, que não está disponível, mas vai estar, ou está-se a construir, é sempre um desafio. E, obviamente que o Estado tem que entrar nisto, acho eu. Portanto, pelo menos nesses casos mais difíceis, não é? Depois, claro, portanto, há sempre adaptação, mas naquela parcela que ainda é significativa dos jovens e das famílias, portanto, tem que ser o Estado. Não sendo o Estado, é o mercado a funcionar e esse vai-se regular automaticamente. Mas pronto, a expectativa continua positiva. Muito obrigado, professor Carlos Nogueira, por enfim, esta informação. Aqui depois vai estar disponível este vídeo. Muito obrigado também a todos que aqui estão. Não faz sentido a associação se não houver plateia, portanto é muito importante que vocês cá estejam e que apareçam e que tomem as notas como ali o Borges tomou, uns anos para os outros, para poder também aqui seguir aqui a evolução dos números. Foi um gosto vê-los e espero vê-los também em breve.